Senhor, meu Deus e Pai, ajuda, Senhor, que mais uma vez nós estejamos sendo guiadas por Ti, que eu seja a Tua boca, meu Pai, nesse grupo, e que a Tua vontade seja feita, a Tua palavra seja dita de maneira fidedigna, e a Tua palavra rema seja falada aqui, Pai. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para que a gente aprenda na essência daquilo que Tu queres passar. Te pedimos, já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer o estudo do primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Contextualizando rapidamente aqui, a gente tem esse panorama. Ontem, Davi pede de forma simpática e humilde ajuda a Nabal, que era um homem insensato e rude. Ao pedir ajuda com provisões, ele pediu provisões, ajuda de provisões para Nabal, ele deixa claro que seria uma troca pouco salutar, pois Davi se põe ali nessa troca, ele se põe como um extorsor, Ele joga meio que na cara de Nabal tudo que ele fez, e já que ele fez, ele protegeu os homens de Nabal, não fez mal nenhum a eles, e já que foi feito isso, então que ele retribua com provisões, Nabal, por sua vez, Nabal significa insensato, o nome já diz tudo, Nega a ajuda solicitada e ainda se desfaz de Davi, que ao receber essa resposta se enfurece e sai com 400 homens para se vingar e matar todos do sexo masculino ali da área de Nabal. Abigail, esposa de Nabal, sendo uma mulher sábia, sensata e temente a Deus, impede que Davi se torne um homicida, dando tudo que Davi solicitou, ela foi lá e entregou a ele. E foi até Davi, com toda a provisão ali, e repreendeu Davi. Olha bem, ela com humildade, ela se prostrou aos pés de Davi e repreendeu Davi com muita inteligência. Ela evoca a consciência de Davi, o lembrando que aquela vingança desagradaria ao Senhor e tiraria ele dos planos que o Senhor tinha para ele. Davi ouve Abigail, faz o que ela lhe pede, promete não fazer nenhum mal a ela e aos seus e ainda a abençoa. Nabal morre poucos dias depois, cerca de 11 dias depois, Nabal morre. E Davi toma Abigail como esposa. E aí aqui nós vamos entrar no capítulo 26, que é muito parecido, quase que um déjà vu do capítulo 24. Versículo 1. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no Monte Áquila, em frente a Gesimom. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif, com 3.000 dos seus melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no Monte Áquila, em frente a Gesimom. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e o encontrou no lugar onde dormiam Saul e Abner, o filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Abissai, cuja mãe era Zeruia, e o irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abissai. Assim, naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo
no centro do acampamento, com sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi, essa noite, em algumas traduções diz que tem a lança e um vaso com água, né? Ali perto da cabeça dele. Então, versículo 8. Então Abissai disse a Davi, esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão num só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu, não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Em algumas versões diz o ungido de Deus. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro d'água, está escrito aqui, e a lança dele, vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro d'água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. Ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale e foi até o alto do monte, a uma distância deles, e gritou para Abner e para os soldados de Saul, Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu, você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, aonde está a lança do rei? Aonde está o jarro de água que estava ao lado da sua cabeça? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou, Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual o crime cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia e lhe fará. E se for feita uma oferta. Mas se forem certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus, para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus, porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu, porque me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem. Saul respondeu, eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse, aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi, Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Esse capítulo é muito parecido com o capítulo 24, né? Mais uma vez, Davi teve a oportunidade perfeita de matar Saul. E novamente ele recebe conselhos para que ele faça justiça com as próprias mãos. De novo, sendo dito que Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Esse era o argumento, né, dos homens que estavam aconselhando Davi, que Deus tinha colocado Saul nas mãos de Davi. Mas Davi, com muita sabedoria, impediu que qualquer um fizesse mal
ao ungido de Deus. Davi entra na caverna, não era caverna, era um acampamento, né? Davi entra no acampamento onde Saul e seus homens dormiam. Deus os colocou em um sono profundo e Davi não fez nenhum mal a Saul, mas pegou a sua lança e um jarro d'água que estava na cabeceira de Saul. Do outro lado do vale, no alto do monte, Davi começa a gritar para Abner, que era o general de Saul. Ostentando a lança e o jarro, Davi prova mais uma vez que não tem nenhuma intenção de fazer mal a Saul. Mais uma vez, Saul se constrange com o amor e respeito de Davi, chama Davi de filho, e mais uma vez Davi coloca de novo a sua inocência diante de Saul. Se coloca como pequeno, como inseto, como pulga. Saul assume seu pecado e pede que Davi volte para casa, chamando-o de filho. Saul está constrangido, mas Saul não mudou, não transformou o coração. Isso é, Saul está com remorso e não com arrependimento. Lição da lição. A lição da lição de hoje é a primeira, é que nós devemos ter muita cautela com os conselhos que nos são dados. Cuidado com pessoas que tentam nos convencer que tal lugar, tal cargo, tal posição, tal proeminência que seria melhor desempenhada por nós. Cuidado para que nosso coração não seja enganado por palavras insensatas, bajuladoras e interesseiras. Devemos ter muito cuidado com quem nos aconselha e os conselhos que são dados. Eu costumo dizer que crente tem que procurar conselho de crentes idôneos, porque só crente pode entender crente, só cristão vai entender cristão. Que o povo do mundo não acha nada demais, uma série de coisas que nós que lemos e estudamos a Bíblia entendemos que é pecado e desagrada ao Senhor. E faz com que isso nos deixe fora do alcance do Senhor, à mercê das investidas do mal, do inimigo. Se por 2 vezes Davi tivesse dado ouvido aos insensatos, ele teria cometido o crime de matar Saul e destruiria os planos de Deus para a sua vida. Ele teria tomado o reino com as suas próprias mãos e cometido o crime e pecado de matar o ungido do Senhor. O reino ia ser de Davi, só que segundo o caminho que Deus tinha traçado para ele. Mas ele podia ali ter ouvido os insensatos e ter cometido aquele crime. Eu pergunto para nós, né? Quantas vezes nós queremos tomar o reino com as nossas próprias mãos, dizendo a Deus como ele deve agir e o que ele deve fazer? Quantas vezes a gente faz isso? O que nós devemos é confiar no tempo de Deus, na forma que Deus age, na maneira, no caminho, nas ferramentas, nas pessoas, no agir de Deus. Confiar até no tempo de provação, no deserto. Confiar que Deus não perdeu a gente de vista. Confiar nele e crer que tudo passa. Gente, tudo passa. Nós fizemos um treinamento que não tem nada a ver com Bíblia, mas enfim, nós fizemos um treinamento uma vez que lá tinha uma frase que a gente levou para o resto da vida. Continue respirando. Tudo passa, continue respirando. E é bem isso, sabe? Tudo vai passar. A gente precisa só continuar respirando e crendo. Aconteça o que acontecer. Continue respirando. Aconteça o que acontecer, continue respirando. Eu esqueci disso. Aconteça o que acontecer, continue respirando. E assim, é uma grande verdade. Aconteça o que acontecer, continue crendo e respirando. Porque se você não respirar, não tem como você crer, né? Mas crendo e respirando. E também, se você não crer, respirar não vai fazer essa diferença. Então, aconteça o que for, continue com os olhos para o alto, respirando fundo, crendo e andando. Deserto não é lugar de morar,
é passagem, é lugar de aprendizado. E assim, crer, e nesse caminho continuar crendo no Ebenezer de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. E ele vai continuar até aqui, até aqui, até aqui. E todos os dias até aqui nos ajudou o Senhor. E em tudo, gente, em tudo dá graça. Porque tudo é graça de Deus, sabe? A Bíblia manda, em tudo dai graça. E é isso que a gente tem que fazer. Sem reclamar, lamuriar. Reclamar é clamar 2 vezes. Se o negócio está ruim, você clama de novo, o negócio vem dobrado. Sem reclamar, sem se lamuriar, sem se vitimizar, sem achar que Deus te abandonou. Não. É foco. Aconteça o que acontecer, continue respirando. E é por aí. Aqui vemos Davi passando por 3 provações. A primeira, a de matar Saul na caverna. Lembra lá? Que ele podia ter matado Saul na caverna, mas ele só cortou um pedacinho do manto. E ele se saiu bem nessa prova. A segunda, quase matar Nabal. Mas ele escutou Abigail, foi repreendido por ela. O coração dele, segundo o coração de Deus, é um coração ensinável. Esse que é o detalhe, tá? Ele foi repreendido por Abigail, ele retrocede da vingança e ele é mais uma vez aprovado. E a terceira, ele teve mais uma oportunidade de matar Saul. E mais uma vez ele só pega a lança e o jarro, mostra que teve essa oportunidade, que não fez por fidelidade, por temor a Deus, e ele mais uma vez é aprovado. Mais uma vez, tudo isso aponta para Jesus. Da mesma maneira, no deserto, Jesus foi testado 3 vezes. Ele teve a oportunidade de escolher o que foi oferecido a ele. Foi oferecido reino, poder e glória aqui na terra, sem passar pela cruz. Tudo isso ele tinha, mas ele tinha que passar pela cruz. E foi oferecido a ele ali que ele obtivesse tudo isso sem a cruz. E ele resistiu. Ele foi aprovado no deserto. Ele era um homem perfeito e levou os nossos pecados naquela cruz e nos reconciliou com Deus. Jesus é o Davi melhor, é o Davi perfeito. Tudo isso aponta para o Messias ungido de Deus, filho de Davi. Na Bíblia tem tanta concordância e conexão. A palavra é uma só, todo o tempo, de Gênesis a Apocalipse, que ela mesma apresenta Jesus como filho de Davi. Lembram da mulher cananeia? Que ela vem atrás de Jesus, todos os discípulos, ela é uma estrangeira cananeia, é inimiga do povo hebreu, do povo judeu, né? E aí ela vem, a filha dela endemoniada, e ela vem, Jesus, 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 filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, ou seja, ela conhecia Jesus, ela conhecia a genealogia dele. Ela reconhecia Jesus como Messias, porque na profecia de Daniel, de Isaías, seria um filho de Davi que seria o Messias. Seria o terceiro ungido, filho, o Messias perfeito, o Davi perfeito, né? E isso mostra que Jesus também foi humano. E ele foi humano para que pudéssemos saber, que ele pudesse nos dizer, com conhecimento da própria pele dele, que sabe o que estamos passando. Deixa de ser só uma frase clichê. Ah, Jesus sabe de todas as coisas, né? Deixa de ser uma frase clichê à medida que ele resolveu vir em carne e passar pelo que passamos. E até por coisas muito piores. E saiu vencedor. Vai voltar? Então, vai com Deus. Deus te abençoe. E saiu vencedor.
ele vence o mundo, ele venceu o mundo. E isso também nos mostra que podemos vencer o mundo. Daí você pode pensar, mas Jesus é Deus. Sim, ele era 100% Deus, mas também era 100% humano. Ele veio em carne para sentir tudo o que nós sentimos. Deus é tão misericordioso, ele é tão previdente, ele prevê de uma forma tão incrível que nós não temos sequer respaldo em nenhum lugar para dizer que nós não podemos passar por isso ou por aquilo, que isso é aquilo é muito pesado para a gente, porque o filho dele veio para passar por tudo que passou, para que nós tenhamos certeza que a gente também pode passar. Até a perda de um filho, que é uma coisa mais... é a pior tragédia humana, ela nos mostrada da seguinte maneira: Deus mandou o filho dele para a nossa salvação. Nós somos salvos porque Deus mandou o filho dele para sofrer em nosso lugar e levar consigo todas as nossas iniquidades. Então, todas as dores humanas, Deus conseguiu elaborar um plano de consolo, de cuidado e de... Olha, você pode vencer. Ele venceu, eu venci. Você pode vencer também. Então, assim, a gente tem que olhar para isso tudo com um olhar muito criterioso, muito cuidadoso e muito carinhoso, sabe? Porque é isso que nos dá a certeza de que aconteça o que acontecer. Continue respirando. Até aqui nos ajudou o Senhor. E tudo isso para que Ele olhe, nos olhe nos olhos, que Jesus olhe a gente nos olhos e diga: eu sei o que você está passando. Eu passei por isso. Passei até por pior que isso. Eu não sei porque alguns desertos nos são infligidos. Realmente eu não sei. Não posso explicar certas coisas que acontecem na vida da gente. Algumas a gente entende, outras, a perda de um filho criança. Eu não consigo explicar uma coisa dessa. Mas sei que a resposta é que Deus não deixou de se importar. A resposta não é que Ele não deixou a gente de lado. Ele não se colocou... não colocou o nosso sofrimento para lá. Ele não minimizou o nosso sofrimento. Ele se importa tanto que nos enviou Jesus, seu Filho unigênito. E ele também sofreu vendo tudo aquilo. Ele enfrentou o pior e dos piores dos sofrimentos de todos, para que pudesse nos abraçar e falar para nós: filho, eu estou com você. E nós vamos passar por isso juntos. Eu sei que Deus te ama, que Ele me ama, que Ele nos ama. E Ele não está alheio, Ele não está ausente ao nosso sofrimento. A graça e o amor de Jesus nos constrange a sermos como Jesus, como Davi, nestas 3 provas. Nestes aspectos, todos aí que temos vistos, ela nos impulsiona, ela nos incita, né? Que nos transformemos a cada dia e que cada dia sejamos pessoas melhores e que cada dia sejamos mais tementes a Deus e na certeza que Ele não nos perdeu de vista. Ele não desistiu da gente. Muitas vezes a gente desiste dele. Muitas vezes o nosso sofrimento é tão grande que a gente briga com ele, mas ele não. Mesmo nesses momentos, ele entende a gente, sabe? Mesmo nesses momentos, ele entende a nossa natureza humana. E ele nos deu o filho dele para que a gente fosse incentivados a
nos sobrepor a toda dor e sofrimento da terra, porque há uma eternidade, porque há um plano perfeito, uma eternidade para vivermos a verdadeira felicidade com Jesus na Jerusalém Celestial, na terra aperfeiçoada, né? Depois da grande tribulação, depois de toda a transformação que vamos passar daqui mais um tempo. E era isso que eu queria falar no dia de hoje. Queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Manu saiu. Não sei o que houve. Sextou só nós três aqui. Ninguém fala nada, gente? Fala alguma coisa, Bárbara. Ana tá aqui também, nós 4. Quem? Ana Paula? Ana tá aqui. Ah, louvado seja Deus. Oi, tudo bem? Oi, meu amor. Que bom te ter aí de novo. Que bom. Carla, hoje você vai orar? Seja ousada, filha. Seja ousada e usada. Cara feia. Alguém tem algum pedido de oração especial? Glória a Deus, que está todo mundo bem. Então vamos terminar. Eu gosto quando a gente fala, poxa vida, eu gosto de que vocês falem. Então vamos lá. Bárbara, quer orar para nós? Bárbara, ora para nós. Então vamos lá. Bárbara. Não. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, Pai de luz, Paizinho querido. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de estudo da Tua Palavra, por mais um dia onde Tu nos mostra que não está alheio ao nosso sofrimento, que não está alheio às agruras desse mundo aqui decaído, que Tu, Pai, não perdeu a gente de vista, que o Teu doce coração está aqui conosco, que Tu mandaste Teu Filho, nosso Jesus, nosso Salvador, para que a gente entendesse que tudo passa e que todo sofrimento também passa. Que deserto não é lugar de viver, deserto é lugar de passagem. Que a dor e o sofrimento vão passar e que nossa mente tem que estar cativa a Ti, que os nossos olhos têm que estar voltados para Ti. E assim, Pai, Te agradecemos por uma semana, onde quantos livramentos tivemos, nem sabemos. Te agradecemos, Pai, por uma semana abençoada, sob Teu guarda-chuva de amor e de proteção. Te agradecemos, Pai, por todas as meninas desse grupo, pela saúde de cada uma delas e de todos que nós amamos. Te pedimos, Pai, que nos dê uma noite de sono, assim como está lá escrito em Salmos, que nós deitemos a nossa cabeça no travesseiro e durmamos, felizes, calmos, tranquilos e em paz. Te pedimos, Senhor, que seja um fim de semana, que nós continuemos sob Tua proteção, sob Teu guarda-chuva, Pai. Que Tu continue tendo completa domínio sobre nossa vida, Pai, é o que Te pedimos. Ajuda-nos, Pai, ajuda todos aqueles que amamos. Que esse fim de semana, que é o fim de semana dedicado às mães, Pai, que todas as mães do mundo, Pai, todas as mães felizes, com filhos de sucesso, filhos perfeitos, como eu sou, agradeço a Ti. E também, Pai, como aquelas mãezinhas que têm filhos marginais, que fizeram tanta gente sofrer. Pai, ajude o coração dessas mulheres. Como aquelas mães que não têm o que dar para os filhos comerem. Pai, ajuda, dê provisão, Pai. Como as mãezinhas, Pai, que choram a perda de seus filhos, que foram recolhidos por Ti. Ah, Senhor, console esses corações, Pai, que essa é a maior dor de todas. Ajuda-nos, Pai, como mães, ajuda-nos, Senhor, a fazermos segundo a Tua vontade com as nossas flechinhas. Que sejam, Pai, flechinhas na Tua mão, que Tu seja o arqueiro dessas flechinhas, Pai. Que elas sejam, Pai, só para a Tua alegria. Ah, Senhor, dai-nos sabedoria.
Dai-nos proteção e paz. Te pedimos tudo isso e já te agradecemos, Pai, porque sabemos que o que é ligado na terra é ligado no céu e o que é ligado no céu é ligado na terra. Te agradecemos no nome mais que sagrado, mais que abençoado, no nome do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridas, amo vocês 4. Um beijo no coração. Bárbara, feliz Dia das Mães. Obrigada. Obrigada, amiga, para você Deus te também. abençoe e te proteja muito, muito. Bom domingo aí, tá? Obrigada, igualmente. Carlinha vai estar aqui. Ana Paula, dá um beijo na Solange por nós, tá? Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Um beijo grande. Fiquem com Deus, amores meus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Filha, vem com Deus para cá. Deus te abençoe. Beijo. Clara, você hoje soube fazer o que o professor mandou? Como assim? Porque você não viu a... Ih,